Olá, boa noite pessoal, boa noite. Boa noite a todo mundo que está entrando. Boa noite a todos. Boa noite, Alexandre, Sueli, Olivia, Dani Rocha, Clarice, Josiane. Vamos ver se eu consigo ir falando boa noite, pessoal, enquanto o pessoal está entrando. Aline, Crochetaria da Fê, boa noite. Porezim, Batataria Pompeia, boa noite. Karina Matos, Kerla, Danji, Antônio Dutrava, Nádia, Clarice Zambão, Vera Truzzi, Ana, Zanata Casa, as meninas já estão aí, boa noite, já vamos chamar. Boa noite, Roseli Palu, Compartilhe Vida Plena, Michele, Cateracan, boa noite, Gil, boa noite, Thalita, Juana, Zanata Lobo, boa noite, Fernanda, Olivia, Zanata já tinha dado. E aí, Lê Gomes, Gine, nossa, que delícia. Natália, boa noite. Val, Sandra, Kerla, Marisa, boa noite. Boa noite. Edna Maria da Silva Freitas, boa noite. Cristina, Tatiane, o pessoal tá entrando. Acho que a gente já pode ir começando, né? Boa noite, eu sou Mônica Pita, sou coordenadora do SEMEC de Pompeia. É muito prazer, eu tô super empolgada hoje com mais uma live, né? Essa é a nossa quarta live que a gente faz, Mulheres Empreendedoras Além do Óbvio, né? Nós vamos conversar um pouquinho hoje também o que é além do óbvio. A gente já teve a Mae Cunha, a Ariane Nishimura, a Roseli Palu com a gente. Boa noite, pessoal. Tô vendo o pessoal dando boa noite Clarissa. E é uma série de lives que a gente vem fazendo através do SEMEC, que é o Conselho da Mulher Empreendedora e da Cultura de Pompeia. O SEMEC é ligado à FACESP, Associação Comercial de Pompeia. Né? É um produto da Associação Comercial de Pompeia e é com muito prazer que nós nos juntamos para fazer a diferença, né? E é isso, a gente tem um grupo grande, um grupo de 32 conselheiras que estão junto com a gente, e nós estamos de portas abertas para as novas conselheiras que quiserem estar, é só ir lá na Associação Comercial, falar com as meninas, entender um pouquinho como funciona e participar do nosso grupo. Né? E a gente vem trazendo um pouquinho histórias de mulheres que fazem a diferença na nossa cidade, na nossa região, né? Mulheres empreendedoras que trazem inspiração para nós também empreendedoras, podemos também aprender um pouquinho com essas histórias. Né? E hoje, com muito prazer, nós vamos trazer duas, não é uma só, hoje nós vamos trazer duas irmãs, né? A Lu e a Regiane Zanata, que já estão aqui. Acho que a gente pode pedir para elas entrarem já, para a gente começar. Eu vou só pedir, Rê, se você conseguir fazer a solicitação para eu te chamar. Deixa eu ver se eu consigo te entrar aqui. Senão eu vou procurar aqui. Eu achei, peraí. Pronto. Já chamei, meninas. Vamos esperar a Rê e a Lu entrar. Nós vamos fazer hoje
Olá! Oi! Olá, nossa, que prazer. Oi, Vocês estão me Mônica. ouvindo bem? Estamos, Mônica. Beleza, Você está nos prazer. ouvindo? Sim, tá ótimo. O som tá legal. Acho que se o pessoal começa a comentar, quando o som começa a truncar, assim, a gente já vê algum comentário. Muito prazer, muito boa noite, muito obrigada por aceitarem esse nosso convite. Obrigada a você, Mônica, por nos ter nos convidado. Eu sei Obrigada. que vocês têm uma vida super corrida, vocês estão chegando de uma viagem aí, podem contar um pouquinho depois para a gente. Então, assim, é um privilégio, acho que para nós da região, ter vocês duas aí juntas e a gente conseguir fazer essa live juntas. Que legal, né? Que gostoso. Obrigada, Mônica. Você legal. sabe que para nós é um privilégio também da gente estar juntas, porque hoje em dia está tudo tão corrido que nós não estamos nem nos encontrando mais. É difícil. Que loucura, né? Que bom, né? Trabalhando bastante, né? Trabalhando bastante. Graças a Deus, graças a Deus. Teve uma mensagem já assim, orgulho, tia Rê. Agora já passou, não sei quem foi, mas é alguma sobrinha aí de Aí eu vocês. vou pedir desculpas porque eu optei por não usar óculos e eu não enxergo absolutamente nada. Olha, para todo mundo que mandar recado, eu agradeço, mas eu não vou conseguir ler. A Lu enxerga melhor que eu, ela vai poder nos ajudar, tá, Mônica? Combinado. De longe eu enxergo melhor que ela, mas de perto não. Mas é complicado porque é bem pequenininho, né? Pode falar, Lu. Não dá. Não, então, é para contar um pouco, né, da história, né, que a gente... Isso. Primeiro eu queria que vocês apresentassem vocês um pouquinho quem é a Lu Zanata e quem é a Rê Zanata. Eu sou a Lu Zanata e ela, a Regiane Zanata. Vai para cá para você apresentar. Para aparecer todo mundo. Eu me chamo Regiane Zanata, sou formada em odontologia, abandonei a odontologia com 8 anos de profissão, fui buscar algo na minha vida que era ser uma referência dentro daquilo que eu queria, no caso, na época, era a odontologia, e deixou de ser a partir do momento que eu recebi que aconteceram alguns fatos na nossa família, na nossa vida, que mudou nossos caminhos. E a partir desse momento que depois a gente continua a história da Zanata, mas a princípio essa sou eu. Filha, a última das 7 mulheres, nós somos de uma família de 11 e eu sou a caçula. E é uma família que, né, nós viemos do interior do Paraná. E, assim, o que eu acho que é interessante na história da Zanata, da nossa história... É para você se apresentar. Tá, não, eu me apresentei já. Não, mas um pouco de você. Não, eu sou a Lu Zanata. É um bate-papo super informal. A gente está em casa, eu estou em casa, vocês estão na casa. Então, pode ficar Nós tranquila. Estamos literalmente em casa na cama, viu? Literalmente em casa. Que delícia! Mas, assim, nós somos paranaenses, né? Eu sou paranaense, de uma cidadezinha do norte velho do Paraná, chamada Barra do Jacaré. Tem 1.800 habitantes. Eu me casei muito pequeno. E a gente, na realidade, nós fomos criadas numa zona rural. Num sítiozinho com 11 irmãos, né? A história, assim, eu trabalhei no campo mesmo, colher algodão, carpir, quebrar milho. Então, assim, só que eu me casei muito cedo, então eu só fiz até o colegial. Então, não dei sequência. A Regiane, dos 11 filhos, só ela que estudou, só ela que teve a formação. Aí eu me casei super cedo e fui morar no Paraná, com o pai do Renato e do Diego. Aí fiquei 15 anos, me separei, daí eu casei com uma pessoa daqui do interior de São Paulo, e eu vim morar aqui em Pompeia, Quintana. Aí a Regiane depois veio morar comigo, que a gente começou essa história. Agora deixa ela falar um pouquinho, porque senão só eu falo. Você, Mônica, pode perguntar. Interessante. Então, assim, vocês vieram do interior do Paraná. É pertinho de onde, mais ou menos? Só para eu me localizar.
próximo a Jacarezinho, Andirá, Santo Antônio da Platina, Norte Pioneiro. Mas é Ah, realmente uma cidade de primeira. Foi que segunda, bacana. acabou a cidade. E Entendi. aquela que você olha na placa, seja bem-vindo, do outro lado da placa, volte sempre. E eu achava, eu sou de São Paulo, eu achava que Pompeia já era assim, Quintana também, né? Já era assim, cidade de Nossa, é primeira uma que ia ser. metrópole. Não, Que existem lugares delícia. menorzinhos. Bem Menorzinhos, chique. pois é. Pois São, é. Entendi. E aí, então, você atuava na área de odonto lá no Paraná. exato. Eu fiz odontologia em Curitiba Ah, e sim. exerci a profissão durante 8 anos. Uhum. Aí eu achava que era, na realidade, era a profissão que eu havia escolhido. Eu acho assim, eu nunca sonhei em ser ceramista, nem fazia ideia disso. Eu nunca imaginei estar onde nós estamos hoje. Quando a gente fazia, a gente falava, brincava de casinha, né? Porque era a nossa brincadeira de infância, a gente brincava de casinha. Então, quando eu ia brincar com minhas amigas, uma queria ser veterinária, a outra, eu não sabia nem o que era ser direito, o que era ser dentista. Só que eu queria tratar os dentes dos filhos das minhas amigas. Nunca aconteceu, porque todas elas praticamente viraram dentistas. Então, acabou não Também. acontecendo. E aí eu exerci durante 8 anos. Foi quando eu deixei de ser, porque eu fui em busca de aperfeiçoamento fora do país, que eu queria ser referência na minha área, né? Uhum. E acabou não sendo na área de odontologia, mas acabou sendo na cerâmica, Uma graças a Deus. referência. Porque Deus tem sempre um propósito para a gente e é sempre uma caixinha de surpresa, né? Eu acho Pois que aí é. está a sua ideia do além do óbvio. É sempre as mãos dele. Isso. É É, sempre as mãos exatamente. dele. Que bacana, ó, já entregou uns grandes segredos aí pra gente, né? Que tá, esse público aí que tá escutando, que bacana, vamos desenvolvendo isso, né? Mas é além do óbvio mesmo, né? E assim, a estética, então, vem junto com vocês, né? Com você, com a sua história da Odonto aí, né? Que é a busca pela estética, né? Lógico, é saúde, É, é. né? Na Mas a busca pela realidade, estética. tanto eu quanto a Lu, nós somos muito movidos à estética. A gente gosta, a gente se encanta muito com o belo. Tudo que a gente vê, a gente sempre desperta na gente algo para o belo. E ficou muito isso nato. Nós viemos de uma Uhum. família simples, mais simples, de origem simples, de financeiramente uma família humilde, mas os maiores valores eu acho que nós tivemos, que é integridade, que é hombridade, que é e a nossa mãe, ela no simples que ela tinha, ela sempre tinha um toque especial na arrumação da casa, nas coisas que ela fazia, ela se reinventava. E é o que a gente faz todos os dias. Nós sempre estamos nos reinventando. Nasceu com a gente esse lado criativo, sabe? Que Eu falo, interessante, né? Desculpa, pode falar, Lu. não, eu falo assim que na realidade, se você for analisar, você fala, mas da onde surgiu isso, né? Assim, porque na realidade a Rê tem a formação odonto e eu na realidade eu só tenho um colegial. Mas aonde surgiu isso da arte? Eu acho que a minha mãe já era uma artista. Por quê? A minha mãe, a gente não tinha o cobertor, então ela pegava saco de estopa e ela Uau. comprava o chitão e ela Uhum. fazia todo o acolchoado da Acompanha. gente, você entendeu? Então, Uau. Falhou, Lu. Saiu o som. Vocês estão me ouvindo? Acho que saiu o som. Não estou ouvindo. Rê, acho que saiu o som. Vocês estão me ouvindo? Oi? Acho que travou o som das meninas. Vocês estão me ouvindo? Neide? Ah, só estão me ouvindo. Rê, a gente não está te ouvindo. Estamos igual o Faustão aqui. Quem sabe faz ao vivo, né? Vamos lá. Vamos entender o que aconteceu com o som.
Travou na fala da Lu. Tem um microfonezinho, vê se é esse botão. Ficou mudo. A imagem tá ótima, Rê, mas não tá sem o som. Ô, Rê, sai, eu vou chamar você de novo. Vamos ver se dá certo. Foi sugestão de alguém aqui nos comentários. Rê, sai da live, eu te chamo de novo. Isso, vamos lá. Ah, voltou? O que será que Voltou. aconteceu? Pronto, Eu acho vamos que entrou uma continuar. ligação, algumas Ah, ligações, sim. e aí eu tentei desligar, deve ter sido isso. E, gente, nos Ai. desculpe, mas é a nossa primeira experiência também com live, tá? Então nós não temos. Zero. Nós vamos aprender aqui com você. A ideia é essa, é a gente fazer um bate-papo informal mesmo, sabe? Então é tranquilo, ó. Voltou, Mais ó, à que vontade, ótimo. né, lógico. É, mais à Eu, vontade, mais próxima. Continua contando, eu Lu, acho. da sua mãe, vamos Então, lá. aí, e a gente não tinha os brinquedos mesmo. Eu mesmo, eu não tive nenhuma boneca, essas coisas. Então, eu pegava a boneca do Milho Verde, então aí que eu arrumava as bonequinhas de milho verde. Então, isso, na realidade, fazia os brinquedos de chuchu, de bucha, sabe? Pegava as buchas, fazia os Sim, sim. brinquedinhos. Então, eu acho que já era o dom da arte, só que não sabia como assim, Não sabia o que utilizar agora. que ia ser utilizado futuramente, mas eu falo assim, a gente não entende nada do propósito de Deus, mas Ele sempre está preparando o melhor para a gente. Então, essa experiência assim e hoje ela é usada na criação na Zanata, a fauna e flora brasileira, e realmente é o que nós vivemos. Eu vivi bem, a Regiane também viveu bem, mas isso é o que nós vivemos. Então hoje a cerâmica ela é retratada fauna e flora, então é o que Uhum. nós tivemos, você entendeu? Então Sim. falo assim, na realidade, isso nos ajudou muito, essa vida que a gente teve no campo, porque Uhum. eu saí na realidade, nós nem morávamos na Barra do Jacaré, nós morávamos numa propriedade rural que dava 4 quilômetros da Barra do Jacaré. Então, a Tá. gente morava no sítio mesmo. Uhum. Então, a gente já acha que daí... E minha mãe, na realidade, eu acho que já era um artista, porque o caderno, assim, acabava o caderno das pessoas, ela pegava as folhas das pessoas que sobraram sem ser escritos, ela costurava e fazia os caderninhos para a gente levar na escola. Uau. Então, eu falo assim, ela era uma artista, você entendeu? Ela era uma Sim, artista. E eu sim. acho que a gente herdou isso dela, que a gente... Eu acho que é de berço, porque não tem outra explicação. Eu acho Com certeza. acho que o nosso pai também deveria ser um artista, porque sustentar 11 filhos, né, no Brasil, fora os agregados, Com que tipo, certeza. ele fez o casamento de todos os irmãos dele e ainda pegava pessoas andarilhos para morarem com ele. Então, eu acho que meu pai também era um artista, porque ele tinha que fazer muita arte para dar conta de todas nós. Imagina 7 mulheres na casa, mais 4 homens. Mais a mãe, né? 8 mulheres. Muitas Mais a mulheres. mãe, exatamente. E assim, o que eu acho assim também, Mônica, que foi assim, uma coisa que foi... Se eu falo que são de valores e princípios, né, que vieram da nossa família, é igual meu pai, estava uma pessoa andando, né, na estrada, ele falava, para onde você está indo? Ele falou, não, eu não tenho para onde ir. Não, então vem morar aqui. Morava, Nossa. morria. Minha mãe que cuidava até ele morrer,
aí depois passava outro. Então, passaram vários pela nossa história. Até há uns 2 meses morreu o último, que era o mineiro. Sabe? Então, assim, a gente teve esse convívio dessa forma de estar com outras pessoas, muito humilde, mas, assim, tinha muito amor. Então, eu acho assim que a Zanata ela só existe por causa da base que nós tivemos, sabe? De valores, de princípios, e só chegamos até onde nós chegamos, que eu acho que é só por Deus, né? Que aí acho que nós vamos contar a história, né? Então, eu acho que é interessante saber, porque muitas pessoas falam assim, mas eu não vou conseguir, isso aí deve ser herança, isso aí deve ter sido fácil. E não foi fácil. Não foi fácil. Foi assim, muito trabalho. E não é fácil. E não é fácil. Não é fácil, né? Ainda não é fácil, mas tem que ter garra. Você tem que ter garra. Então, eu acho assim que isso aí para servir para as pessoas mesmo. Nós viemos do nada. E hoje nós estamos assim, como disse ontem uma amiga nossa em São Paulo, vocês são as melhores do Brasil, se não for as melhores do mundo, no meio da cerâmica, tá? Então, porque hoje, assim, vende para outros países, mas eu acho que é por Deus. Eu falo que é só Ele, não justifica outra coisa. Sabe? E que história bonita, né? Você fala de essa história de uma mãe guerreira, né? De um lar com uma mãe forte, né? Com um pai acolhedor, né? E acho que esse treino, entre aspas, de criatividade, vocês tiveram desde sempre, né? Por isso que é interessante a gente trazer a história, né? Não só porque não é fácil, né? E não foi fácil, não é fácil, mas até porque para a gente ver como que foi desenvolvido. Não foi um curso que você fez e aí aconteceu, né? Foi algo que você conseguiu ir transformando com muita resiliência, né? Com muita criatividade, com muito amor, que veio lá de trás, né? Lá da infância. Muito interessante, assim. Muito... E na realidade, assim, eu comecei, né, primeiro a pintar porcelana no Paraná, porque no meu primeiro casamento eu morei em Ivaiporã, numa fazenda perto de Ivaiporã. E eu comecei a ter problema de saúde, depressão, pânico. E aí o médico falou, Lu, procura alguma coisa para você fazer, senão você vai ficar louca. E eu comecei a pintar porcelana. Só que eu não me identifiquei com a porcelana. Eu fui daí numa feira em São Paulo e vi a faiança, que era um outro estilo. Mas eu não fiz curso. Eu comecei a canetar a peça com terebentina, sem saber. Aí queimou, sumiu tudo. Então, assim, foi mesmo na garra. Só que daí, aí eu pintava a cerâmica, não a baixa temperatura, né, que é a que hoje nós fazemos, a alta temperatura, alta não, mas sobre o esmalte. Aí, quando eu comecei a fazer isso, aí eu me separei, né, do pai dos 2 primeiros filhos meus. Aí que nós começamos essa outra, que é a baixa, que é de hoje, aqui em Quintana. Mas começamos pequenininho. Só que eu tinha a base da pintura, mas não tinha a base de fabricar, né? Então, começamos do zero mesmo. Eu cheguei a ver uma entrevista que vocês deram e vocês, no começo, vocês compravam as peças e pintavam as peças e foram desenvolvendo isso, né? Fala um pouquinho pra gente, então, desse começo. Então, quando a gente... Foi numa época que eu havia desistido da odontologia por motivos de força maior, porque quando eu fui embora, eu tive que me desfazer de todos os poucos bens que eu tinha para eu poder aí correr atrás dos meus sonhos. E a Lu, eu morava em Curitiba e vendo a necessidade que ela me viu numa situação meio que num barco à deriva, ela me convidou para a gente montar um negócio juntas. Ela também eu tinha, né, necessidade. E ela também estava precisando
mudar a história dela, porque ela estava num segundo relacionamento que ela tinha 2 filhos, e esses 2 filhos demandavam muita atenção, entrando em faculdade, coisa do gênero. Então ela viu nesse momento que ela também precisava criar uma situação nova na vida dela. Então ela me convidou para fazer parte dessa história. Ela falou, vamos montar alguma coisa? Essa frase, todas as entrevistas você vai ver, tá? Então eu falei assim, mas vamos montar o quê? Ela falou, só sei pintar. Eu falei, então pintar eu aprendo, vamos junto. E a gente, nesse começo, ela já tinha um ateliê montado, né, nesse espaço que era a fazenda que ela morava, que inclusive, eu quero abrir uma aspas aqui, e se o Ricardo Cunha tiver oportunidade, estiver assistindo essa live, agradecer toda a oportunidade que ele nos deu, porque realmente ele foi o impulsor na nossa vida. Se não fosse por ele, de repente a Zanata também não teria existido, porque ele nos incentivou financeiramente, ele nos ajudou no nosso começo. Então nós temos uma gratidão enorme por ele. Então, só para abrir esse parênteses. E mas, só um minutinho. Porque assim, Mônica, quando a Rê falou que já pintava essas coisas, só que as peças que a gente pintava eram de outra pessoa, mas eu sentia a necessidade de algo assim que retratasse mesmo a fauna e flora, de movimento, de peças que não fosse aquilo seca. Eu queria movimento, essas coisas. Aí eu falei, Rê, porque o que eu tenho vontade não tem no mercado. Aí ela falou, não, nós vamos. Agora continua. Deixa eu só fazer um parênteses, assim. Aí foram, né? E você topou e foi junto, né? Ô Lu, quando você fala movimento, me dá a impressão, porque o que eu vejo nas peças de vocês, assim, que é uma delícia, tudo, assim, é muito bonito de ver, né? É uma arte muito bonita. Me parece, esse movimento que você chama de movimento é vida, né? Parece leveza, que é o movimento. Vida. Isso, né? Parece que é o movimento das folhas, né? O movimento dos pássaros. É isso mesmo? É isso mesmo. Consegui interpretar. Não, assim, porque eu falo, é natureza mesmo. Algo mais expressionista. Ai, caiu. Oi? Caiu. Oi, chegou. Algo que fosse mais realista mesmo, porque o que a Lu, na realidade, ela é a responsável pela criação das peças da Zanata, né? E então, o que ela busca, toda essa criatividade dela, ela se inspira muito na natureza, ela se inspira na fauna, na flora, em tudo que ela vê, ela vê arte. Então, ela transpõe isso para o trabalho, né? Para as peças da Zanata, né? E é isso aí. Então, eu acho que quando a gente começou, realmente nós passamos por um momento muito difícil, mas é estranho a gente falar, porque nós estamos falando de empreendedorismo, essa coisa toda do gênero, e a Zanata foi uma coisa que nasceu ao avesso. Então, não tem aquela história que a gente tece um tapetezinho, né? E quando você vai ver o avesso de tudo, nós começamos pelo avesso, porque nós começamos ao contrário. Nós começamos de cima para baixo, entendeu? Nós começamos entregando só para as melhores lojas, para depois pulverizar mais as peças. Então, foi invertido. E isso tudo não foi planejado. Por isso que eu falo, por nós. Não foi planejado nem pela Lu, nem por mim, porque, na realidade, nós temos muita criatividade. A criatividade é uma dádiva que Deus nos deu com muita abundância, mas nós não somos muito de planejar nada, sabe? De projetar muitas coisas. Nem a Lu não projeta nada, ela cria, vem, ela faz. Se falar para ela desenhar, vai ter dificuldade. Eu não desenho nada. E para criar, eu não olho nada. É daqui para fora, mão na massa, você entendeu? É até assim, interessante eu contar, agora em São Paulo, eu fui fazer uma caminhada num bairro que a minha amiga mora, e eu vi um pé de paineira, e tinha paina caída no chão. E eu falei, eu vou retratar a infância, porque minha mãe pegava a paina, fazia a gente tirar todo o carocinho dela para fazer os travesseiros nossos. Eu falei, então falei assim, eu vou retratar a infância, vou fazer uma coleção da paineira. Então, é assim, eu busco lá atrás para trazer, por isso que eu falo que foi muito importante
a história nossa para trazer hoje aqui, você entendeu? Com Que as pessoas às certeza. vezes pensam que, não, mas nasceu nesse meio, tá nesse meio. Não, você entendeu? Nós chegamos, igual a Rê falou, nos 5 melhores, nós não tínhamos dinheiro para comprar o plástico bolha. Nossa louça era embrulhada tudo em jornal. E quem doava até os jornais para nós era o Sony Shimura. Entendeu? Uau. Então, assim, e quando nós começamos na fazenda, nós andávamos com as peças 500 metros, com as peças na mão no meio do pasto. Nossa. Tá? Então, assim, e era eu e a Rê que carregava, que fazia forno, que levava as coisas para São Paulo, voltava de madrugada, carregava a caixa na época que nós vendemos na Daslu, nós subíamos, caixa eu e ela na escada de 60 quilos. Era eu e ela. Sabe? Nós não tínhamos ninguém. Então, assim, nós começamos lá de baixo. Por isso que eu falo que as pessoas às vezes falam, mas é difícil, é difícil. O Renato, meu filho, vendeu colher de pau, eu fazia suco de uva para ele vender. As pessoas não importam, o importante é começar. Eu falo que é ter atitude. Você entendeu? É ter atitude. Sem dúvida. Não, que conquista as coisas. Sabe? As pessoas às vezes ficam desanimadas, falam, eu não vou, mas é difícil. É difícil, sim, é difícil, mas não é impossível. Tem que ir à luta. Tem que ir à luta. Esse é o segredo do empreendedorismo, né? Eu falo que é matar um leão por dia, chamar para o peito e derrubar. Fala, vem e ó. Vamos embora, encarar, né? E Encarar. isso até hoje, né? Isso é o Até que você hoje, traz que até hoje. Na realidade, proporcionalmente vai aumentando, né? A demanda vai aumentando também a necessidade da nossa presença, do nosso trabalho, né? Do nosso esforço. Mas eu acho que não importa o tamanho que você chega, viver é isso aí. Você tá vivo, é isso daí. Entendeu? Existe, vai existir em qualquer ramo, em qualquer meio. Se você não fizer nada, vai ter também. É isso aí, é saber lidar com os problemas e encarar e lutar. Não tem outro meio. Não tem. Entendeu? É o que você diz, a vida é assim, né? A vida é isso. É assim, a vida é assim. Então, e às vezes as pessoas, nós já tivemos reuniões em São Paulo, que pessoas, clientes nossos, perguntou aonde você fez Belas Artes, em Paris. Falei, não, eu fiz Belas Artes na Barra do Jacaré, lá no... Entendeu? Fantástico. Então, detalhe, quando foi feita essa pergunta, acho que o país que ela tinha conhecido, havia conhecido até então, era o Paraguai. Se não me engano, acho que é Argentina, Buenos Aires. Só Buenos Aires. Não tinha nem saído do país ainda. Eu fui começar a viajar não faz nem muito tempo, entendeu? Então, eu falo, que as pessoas imaginam que, sim. não, tá onde tá porque teve isso. Não, não teve não. Eu falo que, na realidade, eu fui até esses tempos falar numa escola para os alunos, eu falei, eu acho que vocês tiveram mais oportunidade, mais coisas do que eu. Porque, na realidade, não faltou comida, mas, assim, não tinha água dentro de casa, não tinha energia, não tinha banheiro, não tinha nada. Era zero. E hoje a gente faz as mesas das famílias mais tradicionais do Brasil e fora, né? Vários países, né? Uau. Então, eu falo que as pessoas têm que correr atrás dos sonhos. Como diz, vida fácil não faz pessoas fortes, né? Pessoas fortes são feitas de garra, de luta, de trabalho. De desafios, é isso mesmo, e de muito trabalho, né? Que bacana. Ô, Rê, conta um pouquinho, então, como que foi isso? Você falou assim, a gente começou do inverso, a gente começou de cima. Como que foi isso? Como foi essa entrada, assim?
Então, quando nós começamos a empresa, a gente, antes de procurar qualquer ajuda, fazer um plano de negócio, nós não tivemos um plano de negócio. Então, nós começamos assim, para quem que a gente queria vender? Só que como era começo, a gente tinha poucas peças e essas peças ainda não eram, a gente ainda vendia peças que a gente terceirizava, que era comprado porque a gente não fabricava. Foram 6 primeiros meses de empresa, nós não comprávamos, nós não fazíamos porque nós não sabíamos nem do que era feito praticamente, composto a peça, né? Uhum. Aí nós acabamos participando de uma feira que nos deu abertura, que a gente conseguiu angariar um fundozinho, que a gente conseguiu quitar o empréstimozinho que alguém tinha feito, que o Ricardo havia feito para a gente. E a gente começou, aí a gente sentou e começou a desenvolver, que foi a primeira linha que nós desenvolvemos, que foi a linha de limão siciliano. Quando nós desenvolvemos, e uma fruteira que levou o nome da fazenda do Ricardo, que chama Bom Retiro, que era uma fruteirona com todas as frutas que a Lu encontrou no pomar. Então ela encontrava, tinha lá bocã, laranja, banana, dessas frutas que tinha lá, foi feito e dado esse nome. Aí nós tivemos uma indicação, na realidade a gente escolheu assim, as lojas que a gente achava que tinha potencial, quem que poderia nos receber, quem poderia comprar e ter o nosso produto, né? Mas, na verdade, a gente, experiência zero. Nós fomos com a cara e a coragem. Aquela história que o não a gente já tem. Então, toque, né? Perfeito. Nós procuramos um arquiteto em São Paulo. Nós chegamos até ele não era ele que nos recebeu, foi o filho dele que nos recebeu. Nós começamos a abrir as peças na hora que nós havíamos aberto, assim, tipo sentadas no chão, como sempre, abrindo os nossos pacotinhos lá. Nós abrimos, ele olhou para nossas peças, ele chegou, esse arquiteto é um dos mais renomados do Brasil, o trabalho dele é incrível, e era uma das lojas mais bonitas também do Brasil. Ele olhou para nossas peças, não gostei. Para nós foi tipo assim, uma olhou para a cara da outra, deu aquela murchadinha. A gerente da loja, com o filho, falou assim, não, eu gostaria de ver as outras peças. Eu gostaria de ver o que vocês têm mais aí. E na época, ele só não comprou, acho que umas 4 peças. Tudo que nós levamos, eles compraram. Compraram absolutamente tudo que nós levamos. O filho e a gerente. Aí, quando o pai recebeu esse produto, ele era muito fechado para fornecedores. Quando ele recebeu esse produto, ele ligou para a gente e falou assim que ele gostaria de nos conhecer, ele queria que nós criássemos uma linha para ele. E aí a gente estava criando essa linha de limões e ele havia pedido uma linha de coral, que a Lu já estava desenvolvendo intuitamente, sem saber de nada. Quando ele falou isso, nós fomos com a linha pronta para ele, já que ela já tinha desenvolvido. E ele caiu de amores, ele amou, ficou louco. Então, aquilo tudo, que aquela resposta de cara, assim, se a gente tivesse desistido, fechado ali na hora, os pacotinhos. Então, tipo assim, nós persistimos. Um dos segredos, persista. A gente vai receber alguns nãos, portas se fecharão, mas se a gente persistir e acreditar no nosso trabalho, elas se abrirão. Aí nós fomos para essa outra loja, que era a maior loja referência também no país, que para mim é um pecado, é uma das lojas, é uma loja que já encerrou as suas atividades, mas foi o que nos impulsionou a chegarmos até aqui também. Hoje nós mantemos Suva, se você estiver assistindo, nós amamos você, viu? Devemos muito a você também. Essa pessoa, ela acreditou demais, ela amou nosso trabalho de cara. Quando nós levamos essas peças todas embaladinhas em jornal, carregando essa caixinha de 60 quilos, eu e essa mocinha aqui, nós abrimos, ela chorou praticamente quando ela viu, ela ficou enlouquecida, ela não deixou nós tirarmos o mostruário de dentro da empresa, porque eles estavam fazendo um trabalho, uma revista sobre o limão siciliano. Então eu falo que foi tudo, porque eles não pediram para a gente levar limão siciliano, nós levamos limão siciliano. O outro pensou na linha de coral, a Lu já estava com a linha de coral na cabeça. Então eu acho assim, nós somos guiados pelo Divino Espírito Santo. Nós somos guiados por uma força maior. Eu não tenho dúvidas disso, porque
nós tivemos vários momentos que a gente poderia sim ter desistido, e nós sempre levantamos a cabeça, mantivemos nossa cabeça, nossa integridade, e nós não tivemos nunca, né, vergonha de chegar, de baixar, de ir até os lugares. Nós tivemos, sim, algumas pessoas que nos deram a direção, né? Se a gente for citar, nós vamos ficar falando só dessas pessoas, então todas elas já sabem que nós somos eternamente gratas. Mas nós conseguimos, por persistência, e eu acho assim, lá no fundo, eu falo por mim, e eu acho que eu falo por ela também, no fundo do nosso coração, a gente tinha certeza que a gente estava no caminho certo. Então a gente, mesmo aquela história, mesmo a gente teve saltos e tropeços, mas nos tropeços foi quando a gente aprendeu e quando a gente cresceu. E assim, Mônica, eu até assim, eu me emociono um pouco, assim, sempre quando fala da nossa história, assim, porque as pessoas às vezes vejam onde a gente chegou hoje, às vezes, assim, foi bem difícil. Mas tem uma coisa que eu falo assim, se você tiver caráter, integridade e fazer as coisas certas, sem passar em cima das pessoas, fazer certo, correto, você pode ter certeza que o negócio dá certo. Agora não começa a coisa errada, porque vai dar errado. Entendeu? Então, eu acho assim que as pessoas começam um negócio, mas procura, não importa, mas se for catar latinha, eu falo, tá? Mas faça direitinho, tá? Porque são oportunidades, sabe? Não tem um segredo, eu tenho que começar lá em cima, não. As grandes pessoas começaram lá embaixo, sabe? E é só batalhar. Batalhar, porque nós batalhamos muito para chegar onde nós chegamos, e assim a gente não pode ter vergonha vergonha de quem a gente é. Uma das coisas que nós nunca negamos foram nossas raízes. Eu tenho orgulho, você entendeu? De sair da onde eu saí, de passar o que eu passei. Nós só acho que vou falar de mim, né? Não posso falar da Rê, mas ela também, eu sei que é quanto caráter, valores. Porque eu falo assim, olha, eu agradeço da família que eu vim. Foi humilde, foi simples, mas nós tivemos, que eu acho que é o principal de uma família, que é caráter, integridade e o amor. O amor, meu pai e minha mãe, vou te falar, ali tinha para dar para todo mundo. E acho que é uma das coisas, uma das virtudes e qualidade nossa, que se não tem um cliente que a gente saiba que a gente não é aceita, você entendeu? Mas a gente sempre, como eu digo, eu saí da Barra do Jacaré, mas ela não sai de mim. A Barra do Jacaré permanece em mim. É sua base, né? Então, e que base forte, né? Então, quando a gente diz que a gente começou ao contrário, porque normalmente a gente começa vendendo em feiras, as pessoas começam fazendo as feiras e vendendo, pulverizando o produto. A Zanata é uma empresa que ela começou vendendo para as 5 melhores lojas do país. Então, nós começamos com a classe AA. Tá. Depois que nós fomos participar de feira, só depois, com a necessidade, com a produção aumentada já, com a empresa já estruturada, nós começamos aí a gente procurou até uma pessoa, né, acho que é Sebrae, né, que ajuda, é uma coisa assim. O Sebrae tá aí. Levou, nós chegamos até lá e falamos assim, nós estamos com uma empresa, a gente queria saber como que poderia trabalhar, né? Ele falou assim, olha, vocês são uma exceção à regra, porque vocês começaram ao inverso e deu certo. Então, isso não quer dizer que você não tenha que ter um plano de negócio para começar uma empresa. Nós fomos garra, determinação e a bênção divina. Mas um plano de negócio ajuda demais, né, a estruturar uma empresa. Ou depois de um certo tempo, nós sofremos, nós erramos nessa parte por falta de conhecimento. Aí foi quando nós trouxemos o Renato, o filho da Lu. Renato, obrigada, viu? Obrigado por tudo também. O Renato, ele que administra a empresa,
pra gente. Então, uma vez até uma pessoa falou, vocês nunca vão ter dinheiro na vida se vocês não tiverem alguém para cuidar do dinheiro de vocês, porque nós somos perdulários, sabe? A gente gosta de gastar. Aí, aí o que acontece? Então precisa de alguém para administrar. Não, porque uma empresa não é nada sem administração. Não adianta toda a nossa criatividade, não adianta a arte dela, se ela não tiver alguém para administrar a empresa. Não dá, ninguém, se não tiver uma boa administração, você não vai chegar a lugar nenhum. Você pode ser a maior artista, você vê os artistas, a maioria dos artistas morrem lascados, morrem pobres, só consegue alguma coisa depois que morreu, que vai fazer sucesso. Por quê? Porque são péssimos administradores. Pensa num povo ruim de administradores, são os artistas. Então, nós precisávamos de alguém para nos ajudar. Aí vem Deus de novo. Foi uma bênção na nossa vida. Aí nós temos um tesourinho ali, que é o que cuida para a gente de tudo. E assim também, Mônica, que é interessante, porque eu falo assim, falando da Zanata, que eu acho bacana isso aí citar, que eu falo de ser correto tudo. A gente teve tanta doação de pessoas, porque a gente não tinha mesa, a gente ganhava essas madeiras de caixote, como que fala? Pallets. Mesinha de escola, doação, porque nós não tínhamos nada, entendeu? Então, as pessoas viam também a nossa garra, a nossa luta. As pessoas, a gente teve muitas pessoas boas. Seu Takashi Nishimura e Dona Edith, nossa, gratidão eterna para vocês também. Muito, muito, muito. Então, assim, foram fases, assim, difíceis, assim, não só também como profissional, mas eu tive fases muito complicadas emocionalmente, assim, abalada, que eu pisei. Não foi fácil. De colo, né? Pisei muito de colo, porque foram situações que eu fui passando, né? E quando, assim, eu me separei, que a gente poderia ter voltado para o Paraná. Mas como já estava ali, e nós tínhamos alugado uma portinha aqui em Quintana, falei, não, vamos ficar aqui, porque na realidade eu não tinha ninguém aqui, eu só tinha a família, o meu ex-marido, né? E meu filho, que é com ele. Mas aí eu falei, vamos acabar ficando aqui. E nós ficamos aqui. Então, hoje a gente está enraizado. Hoje a gente daqui. Eu falo que não tem como não ser daqui. Você faz um vínculo muito forte, né? E hoje a gente aqui tem um vínculo bom, graças a Deus. O que mais, Mônica, você quer saber, Mara? Nossa, me chama muita atenção essa questão, né, que você se emocionou, mas um pouco antes de você falar que estava emocionada, Lu, eu já tinha muitos comentários de pessoas falando que estavam chorando. Acho que não deu tempo de vocês lerem, mas depois a gente consegue. A gente não enxerga, não vamos ver, a gente não enxerga. Eu não dou conta de ler todos os comentários, pessoal, mas assim, o pessoal falando que estava realmente chorando, que estava extremamente Mas depois emocionado. A gente consegue ler, né? Consegue. Depois fica gravada e a gente consegue. E assim, eu fui ficando arrepiada com a história de vocês, assim, né? Como é bom a gente surpreender, né? Como é bom a gente conhecer as pessoas, conhecer o além do óbvio das pessoas, né? Que é a oportunidade que a gente está tendo hoje, né? Além do óbvio, teve um comentário também há um tempinho atrás, alguém falou assim, nossa, a gente só vê o agora, né? Só vê o sucesso, a gente não sabe por trás. Só a pontinha do iceberg. É a pontinha mesmo, né? É a pontinha mesmo, né? Fantástico, excelente, assim, muito, muito legal, muito obrigada, estou super grata, assim, pela essa oportunidade aí de poder mostrar vocês para todo mundo, assim, a gente está com um público grande aí, e aí a gente vai ainda deixar gravado isso daí, depois nós vamos conseguir multiplicar esse exemplo, essa inspiração para todos nós, né? E aí continua um pouquinho, então, a gente ainda tem acho que 10 minutinhos para a gente conseguir aproveitar um pouquinho mais de vocês. Né? Então, eu só queria agradecer, Mônica, antes que a gente se esqueça, que a nossa empresa hoje nós temos com 70 colaboradores e nós também somos muito gratos a todos eles, porque sem eles a Zanata também não existiria, entendeu? Então, como você já deve ter ouvido essa frase, a gente
com muita honra a gente faz uso dela sempre, que ninguém cresce sozinho, eu e a Lu poderíamos ter uma história, né, diferente, menor, sei lá, mas se não fosse pelos nossos colaboradores diretos e os colaboradores tantos outros indiretos, a Zanata também não existiria. Se não fosse pelas pessoas que acreditam no nosso trabalho, os nossos clientes, porque na realidade eles são responsáveis pela existência da Zanata. Se eles não comprassem nossa arte, não comprassem nossos produtos, nós não existiríamos, né? Então, mas é muito obrigada mesmo, muito obrigada aos colaboradores por nos aturar, né? Porque às vezes a gente pode extravasar um pouquinho, mas a gente tem sempre uma gratidão no coração pelos nossos clientes. A nossa gratidão é imensa, familiares, todos nos apoiaram, sempre nos apoiaram. Eu vou fazer um agradecimento especial ao meu marido, que está sempre ao meu lado, me apoiando e me dando suporte nos meus tropeços, né? Porque eu sou um pouco bagunçada, eu sou uma pessoa um pouco atrapalhada, um pouco bagunçada, mas ele está sempre dando suporte. Muito obrigada. Que delícia, e você por me aturar, me aguentar. Ah, que lindo! Que delícia aqui isso, nós né? somos, aqui é a metade uma, metade outra. Eu falo que as duas... Assim, nós somos duas inteiras. Mas assim, uma das coisas que as pessoas falam, a gente se completa. Então, porque assim, é a dupla perfeita. Isso eu falo, não estou usando palavras de outras pessoas, não são palavras minhas. Que a gente deu tão certo a parceria nossa, eu e a Rê, que a gente se completa. Então, isso é muito importante também. E a gente vive de bem, não tem enrosco, você entendeu? Porque geralmente a gente tem que ser da paz, né? Eu falo que não pode ficar dando importância. Mas é que todo mundo fala assim, né? Nós somos a metade de cada laranja. Nós somos duas laranjas inteiras, completas, que ela concebe, né, essa arte maravilhosa, amada, adorada e respeitada e ovacionada por tantos. E eu consigo dar luz para ela nas ambientações, né? A gente consegue valorizar essas peças na ambientação. Então, nós somos duas laranjas e juntas nós fazemos uma boa laranjada. Uau! E doce, viu? Não tem nada de azedo, só doce. É o que vocês estão mostrando pra gente, né? Todo esse amor dessa história que vocês trazem, assim, vocês estão demonstrando pra gente que está tendo esse privilégio de estar aqui ouvindo um pouquinho disso, né? E o que me chama muita atenção, assim, além dessa garra toda, assim, né? E todo esse amor, assim, que transborda de vocês, eu já tinha ouvido bastante falar de vocês aí por várias pessoas, assim, de Pompeia, de Quintana, assim, né? Essa garra, essa força, todo esse amor pela família, né? Mas, assim, tá me chamando muita atenção é a gratidão que vocês têm às pessoas que passaram pelo caminho de vocês, né? Então, vocês começam pela gratidão da mãe de vocês, do pai de vocês, das pessoas, esqueci a expressão que vocês usaram, mas das pessoas que passaram pelo caminho de vocês, passaram pelo caminho do pai de vocês e com certeza marcaram vocês de alguma forma. Eu fui agradecer todos que passaram pela minha vida, porque eu só cheguei onde eu cheguei porque eu precisei passar por isso. Então, por isso que eu falo que as pessoas não podem desanimar. Quando passar por situações difíceis, tem que pensar que coisas melhores virão. Então, o que está acontecendo no momento precisa acontecer para poder ter um plano maior. Então, eu acho assim, gratidão sempre. Só gratidão. Fantástico. E isso é muito interessante, é um grande ensinamento, eu acho que para a gente, né? E a gente entender os percalços, mas sempre assim, que vocês trazem, né? Com muito caráter, com muita integridade e com muita vontade de fazer a coisa certa. Acho que esse é um grande sucesso aí, né? Esse é o grande segredo do sucesso. É isso aí. E a gente sabe de coração quando é a coisa certa, né? A gente sente, né? Você sente o seu coração aquecido. Eu falo que... A resposta vem sempre quando você sente seu coração aquecido, é que você tem a certeza que você está no caminho certo.
Exatamente. Fantástico. Olha só, né? Que bacana. Foram tantas mensagens, assim, eu gosto de finalizar as lives, assim, com que mensagem que você gostaria? Eu acho que vocês já passaram muitas mensagens, então eu vou deixar vocês falarem um pouquinho, finalizar, porque mensagem mesmo, eu acho que quem soube aproveitar conseguiu entender bastante, né? Lógico que é Deus acima de tudo, né? A gente vê Deus presente na obra de vocês, né? Na fala de nossa, aqui hoje, na nossa troca, em todas as pessoas aí. Tem tantos comentários, assim, vai ser delicioso a gente conseguir ver com atenção depois. É que eu também não consigo fazer muitas coisas ao mesmo tempo. É a primeira vez que eu estou entrevistando duas, então para mim já está sendo bem desafiador. Então, ainda acompanhar os comentários, peço mil desculpas para todo mundo aí que eu não consegui ler, mas a gente vai ler tudo com o maior carinho depois. A gente vai compartilhar essa live para muito mais gente poder assistir. Eu deixo a palavra final aí com vocês, para vocês fecharem. Então, eu deixo assim para as pessoas que a gente tem, eu falo sempre, caráter, sabe? E determinação e garra, sabe? Que as pessoas, e começar não importa o que seja, sabe? Mas fazer com integridade, com ter caráter e tem que ter garra. Dá certo. E gratidão. Gratidão. Eu tenho gratidão por tudo que eu vivi, por tudo que eu estou vivendo e tudo que eu vou viver. Gratidão sempre. E gratidão, Mônica, e gratidão a todos que estão assistindo. Muito obrigada. Muito obrigada. Mônica, obrigada pela oportunidade. A gente se falou só hoje um pouquinho à tarde, eu não sabia nem o que ia acontecer aqui, né? Mas foi muito gostoso estar com você, com vocês todos que estão assistindo, que estão dedicando o tempo de vocês para nos ouvir. E uma mensagem de incentivo mesmo é... Muita gente busca o sucesso pensando que o sucesso é só financeiro. Quando a gente diz que nós viemos de uma família humilde, mas eu me sinto muito rica, eu me sinto riquíssima, porque para mim o que tem realmente valor, que é amor, que é a honestidade que nossos pais nos deram, para mim isso aí vale muito mais que dinheiro. Dinheiro é uma consequência muito importante, mas eu acho que nossas vidas se resume na busca da felicidade, porque a nossa vida ela é breve. Entendeu? Então, uma empresa de sucesso, aquela empresa que você tem, que você vem, você trabalha, mas você trabalha com satisfação e se sentindo confortável com aquilo que você está fazendo, feliz. Porque se você faz alguma coisa, até os nossos colaboradores, quando eles estão aqui dentro, eu falo, se vocês não trabalharem com amor, vocês não vão estar felizes. Não é o dinheiro que vai fazer vocês felizes. Porque o dinheiro, na realidade, é supérfluo. Porque não adianta você ser trilhardário, que você acaba num hospital, você acaba morrendo do mesmo jeito se for tua hora. Mas se você você precisa passar por essa vida com leveza e com felicidade. Então, e doação. Porque se Deus botou a gente na vida, é a forma que a gente tem de chegar para o irmão, é a forma de doação. Me sinto muito honrada. Hoje eu sei que a Zanata serve de inspiração para muita gente. Muitas empresas que estão começando, umas certas, outras não tão certas, mas era uma coisa que nos incomodava, a mim incomodava, porque a gente falava que a gente era muito copiados. Hoje, eu me sinto orgulhosa, porque se hoje nós servimos de referência para essas pessoas, é porque nós somos sucesso, que nós demos certo, nós estamos no caminho certo. Então, eu agradeço a todos que se inspiram na gente, porque isso é uma assinatura de que nós estamos no caminho certo. Muito obrigada a todos que nos ajudam de qualquer forma, até em forma de pensamento, sabe? Sim, eu agradeço. Meninas, muito obrigada. Eu não sei todos que estão assistindo, mas eu estou com um gostinho de quero mais. Então, eu vou já fazer um reconvite aqui ao vivo para vocês, assim, para uma próxima oportunidade. Assunto não falta, a gente não precisa nem preparar um assunto, a gente continua além do óbvio 2, se vocês toparem. Para mim já está topadíssimo, porque foi um super prazer. Está topadíssimo. Muito obrigada. Se for para ajudar, né, Mônica? Eu falo que se for para ajudar, para poder incentivar, nós estamos aqui.
conta com a gente. Muito obrigada, sem dúvida, é muito inspiradora. A gente vai compartilhar com todo mundo. Tá? E as pessoas estão super emocionadas aqui fazendo os comentários, assim. Então, eu acho que a gente fica com essa palavrinha, né? A gente fica com essa lição de humildade que vocês deram para a gente hoje à noite, né? E a gratidão, né? Gratidão por essa 1 hora que passou voando, né? E por vocês compartilharem com a gente aqui. A Lu falou assim, o que nós vamos falar em 1 hora, pelo amor de Deus? Eu falei, faltou horário. Faltou horário. Faltou Tem mais assunto, né? Então, combinado. O pessoal tá falando aqui que quer mais, longe. Sim. Vai longe. Não, diz que a história dá um filme, dá um livro, dá uma novela. E vai ter, viu? Bacana. Vai ver. Olha só. Isso que é criatividade. Ela continua criando, né? Isso aí. Não, depois, na próxima, a gente conta. Combinado. Vai ter próxima. Meninas, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Obrigada a todos que estão aí. Obrigada, viu? Um beijo. Beijo. Tchau.